Morreu na manhã desta quarta-feira o candidato a presidente pelo PSB, Eduardo Campos, vítima de um acidente aéreo em Santos. Estamos aqui com o editor do Popular, Bruno Rocha Lima, que vai falar para a gente um pouco das consequências dessa tragédia. Bruno, o que é que muda na disputa presidencial com essa lastimável perda? Bom, ainda a primeira coisa que tem que ser definida é quem vai substituir o Eduardo Campos na corrida presidencial. A tendência maior é de que a sua candidata a vice, a Marina, que inclusive deu uma entrevista evidentemente muito abalada hoje, sem muitas condições de falar, e ainda nem é o momento, claro, de qualquer definição política. Acho que o momento é de luto, porque é uma perda muito, muito triste. Mas, de qualquer forma, a política anda, a política corre, estamos no meio de uma disputa presidencial e fica essa definição. A tendência hoje, os analistas, as pessoas ligadas ao PSB, partido do Eduardo Campos, da Marina, acreditam que a tendência maior realmente seja dela assumir o posto de candidato, visto que ela, que agregava um grande capital político para a chapa do Campos. Ela teve quase 20 milhões de votos na eleição passada, em 2010, quando em terceiro lugar. Foi uma surpresa, não tinha uma grande estrutura de campanha. E a gente vê a importância dela na chapa pela entrevista que o Eduardo Campos deu no Jornal Nacional na noite anterior à tragédia, o que ele citou várias vezes, fazia questão de frisar para o telespectador que era ele e Marina iriam propor mudanças e que compunham esse projeto, sempre citando o nome dela. E como que era a relação do Eduardo Campos com Goiás? O Eduardo Campos, esse ano, ele teve uma proximidade muito forte aqui com a política goiana em virtude das articulações para a formação das candidaturas ao governo do Estado. Ele articulou e bancou, de certa forma, estruturou a campanha do Vanderlan Cardoso, que também é do PSB, do partido dele. Antes, no ano passado, ele tinha o Júnior do Friboi, era o membro do partido, era o grande líder do PSB em Goiás, que também tinha essa ambição de ser candidato. E teve um momento que o Ronaldo Caiado, deputado goiano, né, federal, Ronaldo Caiado, começou a articular a aproximação do DEM, do partido dele, do qual ele é líder na Câmara dos Deputados, com o Eduardo Campos, né, que o DEM sairia dessa aliança histórica que ele se mantém com o PSDB e se aliaria ao Eduardo Campos. E o Ronaldo Caiado foi, na condição de líder do partido, nos fiadores aí dessas conversas, dessas articulações. Acabou sendo atropelado pelo fator Marina. Quando a Marina fechou a aliança com o Campos, ela falou que não aceitava o Caiado na chapa, que a visão deles com relação ao agronegócio era muito divergente e que ela preferia que não tivesse esse aliado. Causou até um grande mal-estar com o Caiado e com o próprio setor do agronegócio, que achou a postura da Marina de um confronto muito combativa. E depois de o Caiado afastando, acabou se aliando ao PMDB, né, é candidato ao Senado ao PMDB, consolidando a disputa aqui, pouco antes, aliás, da consolidação da disputa, que atualmente tem o Marconi, o Íris como candidatos a governador, o Gomide, Antônio Gomide, do PT. O Campos foi muito procurado, principalmente pelo Marconi e pelo Íris, que tentaram articular digamos assim, o esvaziamento da chapa do Vanderlan. De que forma? Através do Eduardo Campos, tanto o Marconi quanto o Íris, que aliás tiveram conversas em particular com ele. O Íris recebeu ele há poucos meses na própria residência dele aqui em Goiânia, visto que o Eduardo Campos, inclusive, esteve três vezes em Goiânia este ano, em Goiás, participando de eventos. O Íris tentou que o Eduardo Campos forçasse que o Vanderlan desistisse da candidatura para apoiar o PMDB. E o Marconi, pelo lado dele, também tentou a mesma coisa, que o Eduardo Campos conversasse com o Vanderlan, fizesse ele desistir de ser candidato a governador para apoiar a chapa do PSDB. Evidentemente, isso não prosperou, mas, de qualquer forma, o Eduardo Campos teve uma participação, sim, muito decisiva na política goiana, na estruturação desse atual embate que a gente está vendo na disputa pelo governo de Goiás.